Oi, pessoal. Hoje nós teremos um convidado muito especial, o Dr. Juarez Furtado. Porém, no dia da gravação, nós tivemos um pequeno problema técnico e perdemos uma parte da gravação, o início, né, as apresentações. Mas nós temos uma boa notícia. Nós temos o costume de fazer spoiler pelo Instagram. E por lá a gente conseguiu recuperar parte desse início da nossa gravação. E é por isso que durante essa gravação diferente, nós teremos aí formato de vídeo de som diferentes nessa parte inicial e no final, aí sim, com toda a qualidade que vocês estão acostumados sempre. Mas a gente não queria deixar esse conteúdo tão importante que o Dr. Juarez trouxe pra gente deixar de ser colocado, ainda mais que a gente conseguiu recuperar. Então, com vocês, o Pode Tudo com o Dr. Juarez Furtado. Aproveitem. Aê! Mais um Pode Tudo no ar! Brinde! Meu braço é curto. Saúde! Saúde! Hoje no nosso Pode Tudo, temos a ilustre presença do Dr. Juarez Furtado, médico da família, pratica medicina integrativa, certo? Seja muito bem-vindo. Aqui pode tudo que te faz bem. Ótimo, que bom. Obrigado, meninas. Obrigado pelo convite, Laís. Enfim, é um prazer a gente ter acompanhado o trabalho de vocês. É maravilhoso quando a gente pode ter assim, uma conversa, né, quase que informal, né, porque o podcast ele traz essa... E não só o podcast, vocês, né, Pode Tudo, torna-se mais informal e com certeza mais gostoso. Né? Obrigado pelo convite. Mais leve. Obrigada pela presença. A gente que agradece. Beleza, a gente gostaria que tu começasse contando um pouquinho da tua trajetória, até dentro das tuas escolhas, dentro da medicina, enfim, da tua vida, que tu trouxesse um pouquinho de Juarez para nós. Ah, isso. Entendermos essa história. Né, pra gente poder falar de saúde, né? Isso. Então, eu estou médico há 30 anos e eu pude perceber lá no início da faculdade uma necessidade de começar a olhar pontos que não me eram mostrados lá, né? A gente lá ficava vislumbrando órgãos doentes e toda uma dinâmica da patologia da doença em si, como remediá-la. Mas houve uma necessidade de justamente ir atrás de quem é esse ser humano, de como que a gente pode trabalhar com manutenção, prevenção de saúde. E aí, há 30 anos atrás, eu estava meio chateado com a dinâmica da faculdade, e aí eu pude, não nada é por acaso nessa vida, rodou um amigo que estudava medicina antroposófica, e ele estava lendo um livro de medicina antroposófica. E aí, quando eu peguei esse livro e comecei a ler, eu ali vi um ser humano completo. Porque até então era um ser humano de carne e osso. Na verdade, meninas, o ser humano não é só de carne e osso. Hoje a física moderna nos conta que nós temos parte de nós que vibram. Tem parte de nós que é puro som, que é pura luz. E aí, quando a gente consegue entender isso, a gente tem, daquela caixa de ferramenta que a gente sai com um martelo de lá, a gente começa a ter opções de colocar mais instrumentos para poder sanar as feridas ou as dores das pessoas que a gente encontra. Então lá eu encontrei na antroposofia um ser humano espiritual, um ser humano que sente, um ser humano que tem vida dentro dele e como que eu posso potencializar a vida, né? Então, de várias formas. E aí dali eu comecei minha trajetória, fui estudar homeopatia, fiz pediatria, lido com as crianças, a melhor parte, digamos, eu comecei com as crianças, hoje eu estendo o trabalho aos pais, por quê? Porque uma criança é o pai e a mãe por um bom tempo, né? E é um reflexo total, né? São os modelos que constroem ela. E aí fiz pediatria, depois fui estudar terapias frequenciais, né? Quânticas, dei aula numa pós durante anos, foi muito legal, pelo Brasil, e fui estudar ordem molecular. Nesses 15 anos também fui estudar a bioquímica aprofundada, já que eu saí da faculdade conduzida pela indústria da bioquímica e por toda essa dinâmica do tratamento bioquímico, eu fui depois atrás desses outros tratamentos biofísicos e para completar, para poder daí dentro da horta molecular estudar bioquímica e nutrição, que é a chave de como nutrir a vida em nós. Quando eu falo de nutrição, eu falo de corpo de vida, ou seja, né, o que um alimento nos dá? Ele nos dá a capacidade de crescer e regenerar. Então, fui estudar tudo isso para poder hoje ter um arsenal maior e a gente poder ajudar melhor os pequenos e os grandes. E vou dizer para vocês, os grandes precisam mais do que os pequenos. Eu imagino. Se eu disser para vocês que os pequenos, quanto menos a gente atrapalhar, melhor. Melhor. Só tá indo bem. Tá indo bem, mas a gente não aguenta dizer tá indo bem.
E a gente vai lá e bota o dedo e tenta modelá-los. E às vezes ele está vindo com uma luz diferente, ele está vindo com um impulso diferente, uma criança que vem, por exemplo, né, eu muito cabeça, muito pensador, muito em cima do intelecto, pego uma criança que me vem artista, que é uma criança que canta e dança e pula. Como é que eu vou lidar com isso, né, com essa criança? Na verdade, ela está trazendo um potencial, e a gente tem que ver esse potencial. Outra comunicação. E desenvolver uma outra comunicação, outro olhar. Sabe o que eu achei fantástico? Que eu vi no seu Instagram, a questão da autocura. Porque a medicina tradicional, o paciente, ele é passivo, né? Então, assim, o médico direciona, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. E na integrativa, pelo que eu entendi, não, né? Você busca a participação da pessoa, porque ela sabe. Porque a cura não é o médico que dá. Na verdade, não é o processo. O médico ele pode dar o caminho do meio, o caminho do meio. Inclusive, o nome médico, né, deriva da mesma de médio, ou seja, aquele cara que deve levar você ao caminho do meio. E é claro que de vez em quando eu posso precisar de um remédio que me volte e retorne ao caminho do meio. Só que a questão toda é de que ponto eu olhar, né? Justamente de que ponto eu olhar. O ser humano, ele tem toda a capacidade. Nós temos um médico interior, Hipócrates, o pai da medicina, ele já nos contava, inclusive os chineses, há 5.000 anos atrás, eles já diziam, aqui na barriga, na cozinha da nossa casa, que hoje a medicina contemporânea, a ortomolecular, tanto já está desvendando essa barriga com o intestino e todo o seu fígado e todo esse poder arsenal que tem ali. Eles já diziam há 5.000 anos que começava a doença e terminava a doença aqui na barriga. E aí, quando a gente fala de processo de autocura, é quando eu desperto justamente o quê? Torna um fígado saudável e um intestino... Tá vendo? Cuide do... Ai, meu Deus! Eu não trouxe uísque hoje, eu sabia. Eu sabia que ele ia falar sobre esse fígado. Tá. Vou até tomar um gole d'água agora. Mas é mesmo. Então, é aqui na barriga. Então, assim, ninguém cura ninguém. Na verdade, ninguém tem essa capacidade. A gente tem que despertar a vontade, inclusive... a vontade, a necessidade e todo esse processo, do mesmo jeito que ele desregulou bioquimicamente, ele pode se regular. E aí, sabe como que a gente tem essa capacidade? Biofisicamente. Que é uma ação que é antes da bioquímica na célula, por exemplo. O que é um movimento biofísico que comanda o bioquímico da célula? Um sorriso, uma fala, um canto, ou seja, algo que mexa na minha alma, no meu sentir. Fantástico. Quando eu mexo no meu sentir, na minha alma, por isso que o estado de alma das pessoas levam ela a ter ou não doenças. E a gente tem um padrão de sentir o mundo. Por exemplo, um paciente oncológico, um paciente que vive um processo onde a alma dele está muito na amargura e na mágoa, preso a alguns movimentos, e aqueles movimentos favorecem bioquimicamente o quê? Crescer um outro eu dentro dela, por exemplo. Ela se perde naquela dor e aí ela pode deixar um outro eu crescer, como acontece nos processos de câncer. As doenças autoimunes, na maioria delas, né? Hoje nós estamos vivendo uma enxurrada, meninas, de doenças autoimunes. Né, Laís? Você lá no consultório cansa de pegar. E ela também, a Laís, é legal porque ela tem essa visão, né? Ela também trabalha ressonando as pessoas lá, reequilibrando esses campos para que elas daí bioquimicamente reajam. E até, por exemplo, reajam a tomar um remédio. Nós 4 podemos tomar um remédio para um processo e não necessariamente os 4 atingirem aquilo. Porque tem coisas atrás do remédio. E atrás do remédio vai a maneira de eu me portar na vida. Quando você fala de cura ou de autocura, não tem cura se não mudar, porque se eu sigo na mesma dinâmica, eu continuo construindo aquilo que eu construí até agora. Exatamente. Mesmo resultado, né? Mesmo resultado. Então, assim, eu tenho que fazer ela voltar para o caminho do meio. Quando a pessoa sai do estado do caminho do meio e entra no não estar firme e começar a capengar e na enfermidade, quando ela entra nesse processo, a gente tem que voltar e trazer ao caminho do meio para que ela tenha essa capacidade. Porque assim, ó, eu tenho vários pacientes que têm processos semelhantes. A Laís também, né? Doenças, vamos chamar assim. Por que uns respondem e outros não? Por que uns chegam num grau e outros não em outro grau? Porque não é só a carne o problema. O problema vai além. É a história dessa pessoa. Então, pô, é bem grande. Foi que nem na pandemia, a gente conversou bastante sobre isso, inclusive.
As pessoas dizem, não tinha comorbidades, mas esquece o resto. E o psicológico daquela pessoa, Claro. e a história de vida e tudo que tem por trás ali, né? Com certeza, com certeza. A psique, quando você fala do psicológico, é aquilo que tem a ver com a psique, que tem a ver com a alma, do latim alma, vai dar psique, que vai dar psicólogo, médicos de alma. Então, nesse processo, e aí que entra uma questão, quando a gente fala de família, é como que o meu astral, e aí eu posso chamar essa alma, eu posso chamar de astral, porque tem a ver com o corpo astral dentro da antroposofia. E esse astral tem a ver com o estado, né, da pessoa. O quanto esse corpo astral vai construir e mexer nessa criança que está vindo, principalmente nos primeiros 7 anos, né, Laís? Os setênios da antroposofia. Setênios, Nos primeiros 7 anos de vida, eu defino fisicamente essa criança. A casinha dela está sendo construída. É daquele início ali onde ela está construindo a casinha que ela tem ainda ali o que? A cama do vô, a torneira da mãe, a pia do pai, que tem naquela casinha, e que à medida que ela vai chegando próximo do 7, terminando a casinha dela, a reforma, aumentando as janelas e tal, ela vai tendo que botar as mobílias lá para fora. E quando ela vai botando essas mobílias, são as heranças da família. Então ela começa o quê? A adoecer de processos. Por isso que a gente precisa conhecer muito bem a família que está lidando com a criança. Porque os primeiros 7 anos ela vai fazer isso. Ela vai botar as bronquites, as rinites, ela vai botar todas as ites da família, ela vai botar esse processo. Então é interessante porque eu consigo, inclusive, trabalhar com a família nesse sentido. Se a família entende que aquilo é um processo natural da criança desenvolver a imunidade dela, isso é ouro, né? Vamos comemorar. E que é muito difícil, né? Para as mães. Eu não acho é fácil. O Juarez traz muito essa vivência em consultório. Eu sei, porque hoje eu trabalho com isso por culpa dele. Isso. Olha aí, culpadinho. A culpa é toda dele. Porque, enfim, eu cheguei pro Juarez, meu filho mais velho, tá com 9 anos hoje. Na época ele estava fazendo 1 ano. Isso. E na época, preocupada com essa questão de, né, para quem que eu vou entregar, né? Procurei uma homeopata. Só que, enfim, ela começou a colocar outras coisas junto ali. Quando eu cheguei no consultório do Juarez, eu tinha uma caixa de sapato cheia de coisas. Entre alopatias, homeopatias e suplementos e lá. Aí ele olhou pra mim e disse assim, tá vendo aquela lixeira ali? Coloca lá. E eu assim... Quanto dinheiro, meu Deus. Ele coloca lá. Disse, tá bom, né? Você veio até aqui, botei o negócio. Saí de lá com 2. Saí com uma homeopatia e um frequencial. O que é frequencial? Desculpa, gente. Ele vai explicar pra lá. O Yugi mudou. Ai, naquela que semana ali. maravilha. Por que eu cheguei lá? Quando ela me prescreveu o 2º antibiótico para uma otite, e ele vinha utilizando alguns medicamentos para controle de refluxo, né? Eu disse, tá, tem alguma coisa errada. E aí eu cheguei lá, ele me deu uma homeopatia e um frequencial. Para trabalhar principalmente o fígado. Aí tu disse, tá, mas o que a otite tem a ver com E em uma semana, plim, a criança mudou. Ai, que loucura. Aí eu voltei lá, eu disse, Juarez. Só que ele entendeu que aconteceu com a criança, assim, só pra Como saber. assim? Como assim? Porque ele falou frequencial, eu digo, o que é frequencial? É homeopatia, Eu também não já A gente mas conhece, o frequencial, por quê? Né? Frequência de fígado, como assim? Me explica, onde é que eu estudo? Foi isso que eu fiz pra ele. E na época ele falou assim, eu tô dando aula numa pós Isso. de saúde quântica. Eu disse, quando? E se inscreveu e foi. E aí escutou as nossas conversas durante meses, né? Foi Muito muito legal. bom. Então, a Laís, ela teve essa percepção, inclusive, ela viveu na carne, nada melhor que a gente viver na carne. Mas ela teve essa percepção de quê? De que ela poderia fazer além no trabalho dela. Como, né, hoje nós fazemos. De trabalhar partes que não eram vistas ou que não são vistas, mas que a gente sabe que existe. Através de outras técnicas e pesquisas científicas também se observam que o ser humano, por exemplo, não é só de carne e osso, nós temos, pra você ter uma ideia, nós temos 7 corpos. Você pega um chinês, um antroposófico, todos eles trazem essa estruturação maior, né? Então, tu vê, quando ela começou a entender que, no fundo, a gente sai de uma indústria da bioquímica da matéria, que fala que a matéria, né? Então, 10 gramas de tal produto, para uma que simplesmente cria uma frequência, uma onda, e essa onda entrando em contato contigo gera mudanças bioquímicas também.
Os frequenciais. São os frequenciais. E aí o que acontece, então vamos voltar um pouquinho para trás, quando Einstein, Max Planck e outros físicos começaram lá em 60 mais ou menos, né? Começaram a perceber que no fundo, aquilo que Newton chamava de algo material físico, no fundo não era. Era pura energia, eram campos de forças que estão atuando e que se condensam em determinados momentos, como aqui a gente vê uma xícara. Mas se eu tivesse um olhar muito mais... Vocês já imaginaram, já tentaram botar uma câmera apontada por uma televisão? Como ela fica assim? Sim. Então, a câmera pega uma frequência que nós não pegamos. Então, a nossa frequência vê isso aqui estabilizado. A câmera não. Não quer dizer que não seja justamente daquela maneira. Então, quando Einstein e esse pessoal veio nos contar que tudo era energia, que 1% da vida do que a gente vive é matéria, ou seja, vivemos numa Matrix, só ainda não acordamos para isso, alguns já, né? Quando a gente percebe que é frequência, é energia, eu consigo entender como é que o canto da minha mãe, no colo dela, me deixava numa paz tão grande, muito maior do que um Rivotril me daria, em que eu entro e entro num sono maravilhoso e cresço e duplico de tamanho em 2 anos. Olha que maravilha. Olha o poder do amor, por exemplo. E essa frequência que ela tem do canto, do calor dela, tudo isso tocam corpos da gente, partes de nós. E quando tocam isso, nutrem essas partes. O que nós precisamos, o que nós estamos e vivemos é um estado de desnutrição total. Desnutrição física, anímica, espiritual, vital. Por isso que nós estamos precisando hoje, nós começamos o nosso trabalho sempre com as pessoas que chegam no consultório, é limpando elas. Nós estamos muito sujos. Muito sujos. Um bebê hoje, pra vocês terem ideia, nasce com mais de 180 saquinhos de lixo dentro dele. Pequenas partículas de plástico, de metais tóxicos, de xenobióticos, de coisas que não fazem parte da nossa natureza. E aí você imagina, sabe quem que faz daí a limpeza disso tudo? Voltamos ao cara onde mora o nosso médico interior, fígado. O fígado é o faxineiro e o cozinheiro da casa. Então é esse fígado que vai lidar com isso. Aí olha que interessante, um bebê nasce hoje com quase 200 substâncias. E eu pergunto para você que é uma dona de casa, quando você está faxinando, você consegue cozinhar? Não. Quando você está cozinhando, você consegue faxinar? Bom, não. Faxinar. Ela não faz nenhum dos dois. Tu direcionou errado a pergunta, deixa eu só te avisar. Psicóloga, me volto, me volto para as mamães. Ela pensou faxinar. Não, sou mamãe também, sou mamãe também. Ela cozinha assim. Já cozinhou comigo, inclusive. Foi a única vez. A única. Mas a parte da faxina, não. A parte da faxina pula. Ela ficou pensando, faxinar a cozinha. Será que começou a chorar, nunca fiz isso. Mas voltando, a faxina e a cozinha. O nosso amigo fígado é onde ele faz a cozinha e a faxina. E é ele que digere a comida. Então, quando eu estou faxinando, eu não consigo estar cozinhando. Ou seja, hoje um bebê nasce com quase 70% da função ou da casa do médico interior trabalhando na faxina. Porque ele já vem da mamãe que infelizmente não plantava e não criava as galinhas, mamãe que toda semana vai num lugar que um dia era mercadinho, depois virou mercado, depois virou super, mercadão, depois virou super, depois virou hiper e agora virou o quê? Um atacadão daqueles com 1000 prateleiras e precisava ter 3. Na verdade, de comida é 3. Então, quando eles nascem assim, é normal que no mínimo 50% deles vão nascer com um negócio tipo... Só um pouquinho, eu não estou conseguindo digerir as coisas. E começam a regurgitar, a vomitar. Principalmente se começam a receber não o leite da mamãe, e sim uma proteína de uma vaca, por exemplo, que é 400 vezes maior do que ele. E que leva um impulso alérgico, inflamatório, um impulso que não é o de uma construção de um ser bebê humano, entendeu? E isso vai acordar nele, vai despertar heranças da família. Então eu pego a IT do voa, pego tudo aquilo. E aí eu disse, sabe por quê? Porque a minha memória celular é aquela. Então por isso que a gente tem que se adaptar. E é incrível, porque a gente hoje vê as crianças assim, né? E tem o porquê. Não é modinha, gente. Vamos parar para analisar por quê. Então agora eu disse para vocês por que de 3 amigas que tu tem, no mínimo uma tem o filho sofre de refluxo ou sofreu em algum momento da vida. É verdade. Tá meio muito ligado à alimentação, tá muito ligado a tudo que a gente entra em contato, né? A intolerância também tá na modinha, assim. Meu filho é intolerante. E
Mas já é tudo Nós bem. que ele veio Parece já Nós né, com a chegamos... tolerância. Nós chegamos a ponto, meninas, da tolerância chegar ao corpo físico, aonde o físico está intolerante. Olha que absurdo. Sabe que a intolerância, ela é uma atitude de um fígado doente. Quando o ser humano não está com um fígado bom, ativo, a gente fica assim intolerante. Porque como o cara é o cozinheiro da casa, ele tem uma finesse, ele tem uma perfeição, ele tem um senso crítico, ele tem uma paciência para trabalhar com aqueles ingredientes. E quando ele está intoxicado, ele começa a manifestar o inverso, ele fica intolerante. E aí ele fala pro intestino, cara, bicho, me manda... Assim, e aí o intestino está destruído com os fast foods da vida, que acabam Todo com a inflamado. flora aí, com os enterócitos todos, que aí não tem saída. Aí, eu vou dizer para vocês, rezem pelos dois, entendeu? Porque é os dois que seguram a gente, no sentido... Por isso que por isso que as Nutris salvam mais pessoas, ou estão salvando, tirando do processo crônico, tirando de tudo isso, porque elas estão indo na raiz do processo, fígado e intestino. Elas nutrem o ser humano. O ser humano adoece. De novo, a gente brincava que a criança, se a gente não atrapalhar, ela cresce bem, pois o ser humano é assim, a gente desnutre. Se a gente manter-se nutrido, a gente dura 100 e poucos anos. Pois é. A gente tem já essa capacidade genética. Então, a gente tem que criar um epigenético, né? Um campo, um ambiente que mexa nisso e faça a gente chegar lá Bem. saudável. Bem. Saudável. Até chega alguns, né? Mas bem. É. Bem, Bem, a esse é questão é o importante, chegar é. bem, né? Uhum. Porque hoje a gente tem muito mais, não sei se tentações, né? Oportunidades para comer mal do que bem. Bem com mais, certeza, com com certeza. certeza. Né? Então, assim, quem vai para a cozinha hoje? Uhum. Tem toma a opção de ir para a Uhum. cozinha. Porque gosta. Né? Porque Eles chegam é lá na minha verdade. frente, Laís, eu quero aprender a cozinhar para comer melhor. Mas eu não sei cozinhar. Tipo, já sou Uhum. adulta. Uhum. Ou seja, sempre comeu fora. Uhum. Né? Uhum. E chega no momento que ela toma essa atitude de querer cozinhar. Uhum. Né? Então, o normal não é o cozinhar. Não, Antes era. não. E cada vez É. menos. iFood. É, Né? é. Tô pedindo patrocínio do iFood faz tempo. Eu sempre largo o iFood aqui só pra ver se rola. Vai que rola, né? Tá certo. Essa foi boa. Não, mas é interessante, né? Quando a gente fala de... Meu Deus do céu. A gente tá falando de filhos, a gente tem que falar de pai e mãe. Uhum. Quando a gente fala de pai e mãe, a gente apertar no botãozinho de voltar, né? Rewind. Se a gente aperta nesse botão e a gente volta alguns anos para ver como é que eram pais e mães. E como é que eram em vários sentidos. Eu vou trazer só um, que eu acho que para mim é o mais importante, que mais falta hoje com os nossos pequenos, que é um pai e uma mãe mais presente. Uhum. Hoje é um vô e uma avó que são mais, né? Porque eles já estão numa fase em que eles não estão trabalhando. O pai e a mãe Conseguem arregaça, a ficar. mãe tem que trocar a televisão todo ano, tem que trocar de celular todo ano, tem que fazer com o carro e tem que isso, e a indústria conduz. E é triste porque a indústria está conduzindo a família a quebrar a família. Essa coisa do prazer, que a gente fala, né, tu Zé, quem é que tem o prazer ou a calma de sentar e cozinhar? Cara, aquilo ali é um exercício maternal mesmo. Eu amo. Porque nutrir, Amo. vocês nascem com essa capacidade de nutrir, gente. Uhum. Então isso é estendido ali. Vocês dominam bem isso, é muito legal. Os homens também, quando tem uma alma feminina boa, ele vai lá e faz mesmo, né? Então, quando consegue fazer isso e nutrir, principalmente com a presença, que é um detalhe que está faltando. Hoje, infelizmente, mães estão sendo mães, estão tropeçando no beta-HCG, tristemente, a maioria, a gente não é programado. Aí, às vezes, você pega pessoas novas que precisam o quê? Justamente comer, viver e querem... Então, eles têm um bebê, esse bebê logo já vai para uma creche, já é terceirizado, digamos, o colo. E quando não é um colo do pai e de uma mãe, de novo, a gente deixa de nutrir nele coisas que são importantes. Gente, a gente repete padrões à medida que os setênios vão acontecendo. Então, lá por volta dos seus
50, 60, quando a gente vai entrando na grande crise existencial, por exemplo, a gente volta a lembrar desse colo. E é interessante como a gente manifesta sintomas disso aqui e como a gente pode relacionar quando conhece a antroposofia ou, né, essas linhas que fazem essa ligação. E aí você consegue tratar a criança interior dessa pessoa, ver que a criança interior agora está saindo e precisa de um apoio logístico, precisa de colo. Mas não só lá na... E tem várias, tá? E essa geração agora vai faltar muito colo. Muito colo. Porque eu trabalho com a terapia do esquema, por exemplo, sou psicóloga. Tá. E a gente volta, né, para entender as feridas, para entender aonde que ficou os buracos. Isso. Né? E a gente nota, em qualquer idade, a pessoa fica reproduzindo. Então, assim, se ela não teve o colo, se ela tem uma dor de abandono, por exemplo, ela vai ficar dependente emocional das pessoas, uma carência excessiva. Vai agradar todo mundo, vai querer o check-in de todo mundo. Tristemente, eu não sou freudiano. Vou dizer para vocês que eu não, assim, gosto de Freud, mas eu prefiro o discípulo dele, Jung, porque é um cara que, inclusive, via um ser humano que tinha um espírito. E tinha outras partes. Freud já dizia assim, né? Ele botava a culpa no pai e da mãe, né? Você vai fazer psicanálise, você passa a vida inteira matando o pai e a mãe, ressuscitando, matando, ressuscitando, né? Eu acho legal, mas isso é coisa de... é tipo quem gosta de série. Eu não gosto muito de série. Eu gosto de resolver em três pontos. Pum, resolvido. É isso que você precisa fazer. Eu não vou passar 10 anos para dizer o seguinte, tá... Teu pai encontrou tua mãe numa bela noite, fizeram você. O pai nem conhecia tua mãe. É óbvio que teu pai ia embora, ele não ia ficar com a tua mãe. Então, hoje você não tem um pai e sofre por isso, mas tu tem que entender essa dinâmica que aconteceu antes. E muitas vezes a pessoa passou anos. Mas aí depende, quando eu falo pai e mãe, é quem assumiu essa função. Não necessariamente o pai e a mãe biológico, mas é o que ficou representado na cabeça da pessoa. Isso. Então, assim, ela não teve o pai, mas como que a mãe lidou com isso? Como que os novos relacionamentos da mãe, quem assumiu esse papel, o que fez? Como então, foi? É isso que vai contando. Não necessariamente só aquelas duas figuras ali, mas... Mas tudo começa com eles, porque são os dois modelos que a gente tem. A gente está em casa e a gente é um animal mamífero que a gente imita. A gente passa os primeiros 7 anos, a gente aprende através da imitação. Depois dos 7 aos 14, eu começo a venerar. Aí eu vejo uma professora, vejo um personagem, eu já venero, eu gosto dos personagens. Então, eles veneram. Já começa o coração a ter um outro movimento. No início, era só a cabeça imitando, grita, sapateia, chora, do mesmo jeito que pai e mãe faz. É engraçado quando pai e mãe chegam assim, doutor, eu não aguento mais esse menino. A minha filha tá um pouco agitada. Tá um pouco agitada. A minha mãe. Não. Eu lembro uma vez que eu atendi uma senhora que ficou agoniada, que ela demorou muito para conseguir a consulta, mas ela conseguiu, encaixou, trocou com a amiga, foi lá. Entrou com o menino, 2 aninhos, 2 e pouco, sentou, começou a brincar lá com os legos que eu tenho e a mãe começou. E começou porque esse meu filho é muito ansioso, porque esse meu filho, ele não para, ele pula, ele faz... Me falou assim, ó, ela ficou 40 minutos falando dele. E eu tentava falar. E a Laís sabe que eu falo muito na consulta. Afinal de contas, informação é o melhor remédio. Aí o que acontece? Ela não me dava um break, eu fui obrigada a fazer isso aqui. E o menino brincando, 40 minutos lá, parado. Não veio uma vez falar com a mãe. De boa. Eu fiz assim pra ela. Quando eu fiz assim, ela desabou. Ela desabou na mesa e disse, Juarez, eu acho que o problema sou eu, né? Bingo. Eu peguei a chave, a caneta e risquei o nome dele. Botei o nome dela. Vamos começar tudo de novo? Ele não é o problema. Ele não está ansioso. Quem está ansioso somos nós. Vivemos ansiosos. Então, mas tem uma romantização dessa correria hoje em dia também, né? Ah, sim. Ai, porque eu sou empresária, porque eu sou fit, porque eu não sei. E acha bonito não ter tempo para criança. Tem isso? Ah, então. Você falou um negócio muito importante. Gente, vocês não têm ideia. E vocês, mulheres, os homens também, mas vocês que gestam e criam, vocês não têm ideia que o melhor trabalho de vocês está ali. E se é o melhor trabalho de vocês, um trabalho ele não deve ser sempre acompanhado, assistido, revisado. Né? Então, e aí a gente acaba fazendo isso. A gente fica, às vezes, mais tempo numa academia e podia estar com o pequeno, principalmente novo, nos primeiros 7, 14 anos de vida dele. Porque dos 7 aos 14 constrói o físico e a alminha deles. Ou seja, a maneira que eles vão segurar a onda, porque a comida que eu vou dar para eles, a comida em todos os níveis,
E o quanto emocionalmente eu vou tornar aquele guri o quê? Seguro, aquele guri firme, aquela menina firme, aquela pessoa que tropece e não precise olhar para trás e dizer assim, pai, levanta, o que eu faço? Não, que levante e saiba fazer as coisas. Porque é isso, o mundo está engolindo todo mundo, nós estamos vivendo um processo muito triste que é o do exercício da competição. Os humanos estão se tratando, mais do que os animais na floresta, eles vivem numa competição. E, gente, a gente só vai progredir como ser humano ou humanidade quando a gente aprender o que é cooperar o negócio. Nós estamos aqui para cooperar. Né? Nós aqui estamos numa cooperação agora, trocando essas ideias. E isso é maravilhoso. E a criança, ela cresce nesse contexto. Aí a academia vai ser mais importante para ela também, lá na frente. Sim, entendi. Você entendeu? Ela vai imitar, né? Ela vai imitar. Ela vai aprender com quem tá ali com ela, né? É. Por isso que papai e mamãe tem que se, assim, policiar muito. Ser pai, ser mãe, assim, a gente fala de uma dádiva, mas antes de uma dádiva... Porque não é uma dádiva, é fácil fazer um neném, biologicamente falando. Mas é de uma responsa muito grande. E não só uma responsa, a gente ganha um grande presente. Eu ia falar isso. Que é a possibilidade de ter dentro de casa um espelhinho andando para lá e para cá. E dizendo, olha pai, como você está gritando. Olha mãe, como você está olhando para esse celular mais do que para mim. Ô mãe, a mesma coisa, eles repetem tudo. E aí... assim, os pais chegam chorando e contando esses momentos e falando assim, cara, me toquei naquele momento. Eu me toquei naquele momento. E é o que a gente tem que estar acordado para isso. Infelizmente, não. Está todo mundo acordado para essa prótese aqui, né? Isso aqui já não é mais um celular, isso é uma prótese. E é uma prótese, gente. É uma prótese que faz com que a gente... perca muito tempo. Claro, isso aqui ajuda, nutre vocês. Nós aqui estamos sendo vistos por isso, mas... Bem usado é ótimo. Bem usado é ótimo. É aí que tá. Por exemplo, um pai e a mãe às vezes não estão juntos para dar nem o time. Ó, meu filho, você tem 20 minutos para mexer nisso. Agora você tem 20 minutos para fazer isso aqui. Agora você tem isso. Ensina para ele, inclusive, o que é o quê? Uma rotina. Dá para ele uma disciplina. E sabe o que vai acontecer com ele? Para os psicólogos aqui de plantão? O tédio vai bater menos. Porque ele sabe que tudo na vida tem uma sequência. Ou seja, que o agora nunca vai ser o único, que vem um depois, e que vem o outro depois, e que vem o depois, e que eu desarrumo, eu arrumo, desarrumo, eu arrumo, e que eu faço isso. Então, quando eu estiver no down, eu falo assim, calma. Daqui a pouco vem. Porque sabe, agora é para mim tirar um cochilo, descansar, escutar uma boa música. Tá, agora eu vou para a ação. Então a vida é assim. E é o que vem gente, eu vou dizer para menos, vocês, né? eu estou preocupado. Depois dessa pandemia, essas crianças, a alma dessas crianças ficou muito judiada. Muito judiada. Judiada, sabe qual a maior contaminação que elas sofreram? Não foi do vírus. O vírus para elas é inofensivo. Tão inofensivo que não precisaria, né? Picadas, não precisaria. O que acontece é que ela precisava ser contaminada, na verdade, eles foram contaminados por medo. O medo que construiu as nossas ações, que direcionou as nossas ações, inclusive dos médicos, que fomos impedidos de usar remédios que não têm patente. Por quê? Porque não, porque temos uma vacina a caminho. Né? Então temos esse cuidado, né? Enfim. Juarez, como é que a gente pode identificar que uma criança está saudável? Ótimo. Ótimo. Boa pergunta. Né? Boa. Como que a gente olha e diz? Porque eu julgo sinais? que está, mas, né? Eu julgo, por exemplo, que a minha está. Mas, então, como é que será? está. Sério. E outro detalhe aqui para os papais e mamães, né? Vejamos. Vou conferir agora. Outros detalhes, na verdade, para os pais e mães. É super importante, enfim, esse olhar para a criança para perceber o normal é o normal nela. Mas 3 movimentos são os mais importantes que a gente vê se essa criança está bem ou não. O primeiro é comer bem. Se eu estou comendo bem, principalmente o quê? O faxineiro e o cozinheiro da casa estão equilibrados. Eu estou conseguindo limpar e estou conseguindo cozinhar o que você põe para dentro e transformar aquilo tudo em nutrientes para mim. Primeiro ponto.
Fígado, que é a casa do meu médico interior. É ele que vai impulsionar o meu processo de autocura. Certo. Ninguém cura ninguém. Inclusive os adultos, né? Depois de uma tomada de consciência dessas mudanças é que vai para começar o processo de cura. Porque tem que pegar todos os corpos, não só no físico. Não só o físico. A consciência, a autoconsciência é a mais importante. Então, se eu consigo configurar essa dinâmica, esse medo durante a pandemia mexeu muito com a maneira das mães e dos pais lidarem com a criança. E isso está preocupando porque eu nunca vi tanto crises de ansiedade e medo e pânico. Eu nunca tinha visto pânico em criança com 7 anos de idade. Eu nunca tinha visto isso no consultório em 30 anos. 30 anos. É muito tempo, né? Quase 30. Muito tempo. 28. É quase. Então isso me preocupou. Mas já é o reflexo dos pais, né? Claro. Ansiedade, medo. Claro. Né? E nós vivemos nisso. Então, gente, assim, ó, um dos detalhes mais importantes, quando a gente está falando de pai e mãe, pra gente ser um bom pai, uma boa mãe, isso requer tempo. E requer uma coisa bem importante que hoje chega a ser absurdo se eu não me nutro de informação. Precisa tempo, até que seja aqui, de informação. Eu preciso de informação. Eu preciso saber se é comum naquele 1 ano e meio a criança rolar e sapatear e gritar e querer quebrar todo mundo e ficar naquele acesso de birra. Eu preciso saber se é. Porque senão eu posso amarrar ela ali, eu posso bater nela, eu posso fazer movimentos que não eram saudáveis, porque eu não estou sabendo que naquele momento ela está tendo uma mudança da corporalidade desse conjunto, né? E aí, que nem acontece muito em escola, o aluno modelo é o que está quietinho lá no canto. E às vezes o que está quietinho lá no canto, indo expressar, né? Ele tá não é cheio. modelo. Ele não é o Ou modelo, é na modelo de verdade. coisa Às vezes boa. aquele que está conseguindo expressar, que está fazendo barulho, ele está mais vivendo, saudável exato. do que o outro. Então comer é um elemento mais importante. Se eu estou comendo bem, isso é um detalhe. Porque, olha, um macetezinho, né, da gente que lida com a saúde da criançada. Quando uma criança não aceita bem um alimento, seja bom ou ruim, eu tenho que entender que ela está mais virgem a nível de percepção do que nós. Nós já estamos poluídos com o mundo lá de fora. Então, quando ela diz, não, isso aqui não me cai bem, é porque fisicamente ela não consegue lidar com aquela substância. É muito comum, eu pego muitos alérgicos que não gostam de leite, por exemplo, lá, que a mãe é que soca leite. A mãe é que coloca o leite na dieta e tal, insiste e misture, vou botar um chocolate, vou botar uma baunilha, vou botar isso. E quando viu, essa criança era intolerante à lactose, a proteína era um alérgico. Sábios, né? Eles são muito sábios. Então, alimentação são os mestres. Amor, eu aprendo demais. Meu Deus. Todas então, nós, o gente. comer é o primeiro ponto. O segundo ponto é brincar. Ela tem que brincar bem e brincar adequadamente para a idade. Ou seja, se eu pegar uma criança de 3 anos que fica brincando assim, ó, durante 10 minutos, alguma coisa estranha pode estar acontecendo. Você entendeu? Repetindo movimentos. Então, assim, são coisas, eu tenho que estar alinhado, eu tenho que entender que ela, naquele momento, ela vai estar fazendo isso. E fazendo isso, é um sinal de que está tudo ok ou tudo não, fisicamente com ela, biologicamente, neurologicamente, inclusive. E o outro é o sono. Se vocês fossem perguntar para mim, Juarez, em resumo, o que seria uma panaceia? O que seria um remédio que resolveria tudo? Ou que ajudaria? O que seria assim, você só tem uma coisa para receitar. Dormir. Saudades, inclusive. Sinto falta. Mas ela dorme bem. Eu aqui não. O pior é que eu já fiz isso, tá? Teve um período que ela tava dormindo demais. E eu mandei uma mensagem preocupada. Aí ele falou, agradece a Deus e não conta pra ninguém. É claro. Só faz isso. Vai dormir nada. Fala baixo. Vai dormir, guria. Vai dormir também, um idiota. Para de mandar mensagem pro Pedro. Não, pior é que foi. E eu preocupada, porque ela tava dormindo demais. Mas agora, contando uma experiência que eu tive semana passada. Eu tava com uma ardência absurda nos olhos, assim, demais. A iluminação eu ficava chorando o dia inteiro. E aí eu fui no oftalmo, marquei, tá esquisito isso aqui. Só que eu já sei a solução. Eu tô dormindo pouco, porque quando eu começo a dormir, digamos, menos do que 6 horas, alguma coisa começa a sair. E aí eu falei pro oftalmo, eu acho que tem a ver com o sono. Ele falou, você dorme quantas horas? Eu falei, eu tô dormindo em média umas 5 horas e meia, 6 horas.
Não, nada a ver. Conheço pessoas que dormem 3 horas, 2 horas. E tá ótima aquela deitada. Aí eu falei, não, mas tem, Não. entende? A questão não tá nas horas, tá na pessoa. Tá na pessoa, Tá, muda o foco. Mas agora a questão do sono é super importante, né? Tu vê, tu pega um bebê que nasce, um recém-nascido, ele dorme 20 horas no dia. Por que ele dorme 20 horas? Porque as forças que atuam no ser humano enquanto a gente dorme são só forças de construção e regeneração. Forças vitais ou etéricas dentro da antroposofia. Ou seja, quando eu apago a minha consciência, quando a gente à noite... Sabe que o ser humano ele vive enquanto dorme e morre enquanto está acordado. Nós estamos morrendo aqui. Nós estamos desgastando, como um carro ligado, nós estamos desgastando. Ou seja, o sono regenera, recupera. Por isso que o vozinho e o bebê, eles encostam, eles estão dormindo. O vozinho, porque está muito próximo da morte, então ele encosta no sofá, você não fala com ele, ele está dando um Precisa cochilinho. regenerar. Ele precisa se regenerar, porque ele está muito próximo, as forças já são opostas. E um recém-nascido, meu Deus do céu, né? Ele dorme 20 horas, porque ele tem que dobrar de tamanho em 2 anos, né? Imagina. É muita coisa. Imagina se a gente continuasse com essa capacidade. Pô, haja portas, né? Haja portas, ia ser um galpão para todo mundo. E assim, é normal até que idade dormirem bastante? Tirar cochilo de tarde? Ah, então, antigamente, vamos voltar assim, né? Tu vê, os tempos mudaram. E os tempos mudaram e o relógio biológico nosso mudou. O relógio biológico deles mudou. Então, antes você tinha uma criança que até os seus, digamos, 2 anos, 2 anos e meio, dormiria de tarde numa creche. 3 anos, vamos colocar. Até 3 anos tinha. E que dormiria. E agora você pega uma criança com 2 anos já acordando e se mantendo de tarde acordada. Por quê? Porque é muito estímulo. Tristemente é isso. E aí isso vai atrapalhar onde? Vai atrapalhar nos hormônios, nos humores dela e nos hormônios, hormônios. E aí mexendo nos hormônios, vai mexer... os hormônios são aqueles que fazem as células se conversarem de longe, né? Então, quando começa a ter um problema nisso, você começa a ter disfunção e aí você vai atrapalhar o crescimento dessa criança. Essa criança lá na frente vai ter algo, entendeu? Então, por isso que a gente tem que... Assim, o sono é algo super importante, por isso que tem... enfim, por isso que precisa ser bem orientado e a criança precisa ter um bom sono. E nós, né? Precisamos ter um bom sono. Claro que uma criança, uma mamãe de uma pequena de 1 ano, 1 ano e pouquinho, não há como, né? Vai passar uns 4 anos assim, meio... Capenga. Capenga. Mas passa. Passa, tudo passa. Tudo passa, aí quando vê, faz outro. Então, já tá. Antes disso. A vida ficou calma demais, vamos fazer outro. Gente, tô dormindo, o que acontece? Vou fazer outro. Vamos fazer outro, é divertido. Né? Desafio. Mas é bem interessante, né? Porque a gente olha para os nossos filhos e cuida de certas coisas nas crianças que a gente não olha no adulto. Gente. Eu digo a gente, Também. né? Os pais. Também. Porque eu acho super interessante, assim, no consultório eu pergunto muito isso. Tá, mas como é que tá a alimentação da criança? E por que você não come junto? Eu tenho paciente que acontece isso. Mas o filho tá tomando vermífugo, tá? E por que você não? Né? Então, se cuida algumas coisas na criança que não se cuida no pai, né? E eu acho isso muito louco. A gente deveria cuidar, né, durante a vida toda da saúde. Porque parece que chega uma certa idade que, não, agora você vai trabalhar. Aí você não dorme mais, você não come mais, você não... Nada, né? Muda a prioridade, parece. Mas eu acho que é muito assim, ó, talvez, né? Em alguns casos, a pessoa, enquanto mãe, ela já tem a consciência da importância. E aí ela faz pro filho. Só que ela nunca teve essa consciência para si. Ela veio de uma família que não teve esse cuidado e aí ela segue. Eu tenho uma paciente que ela tem, por exemplo, meu paladar é infantil, mas o do meu filho não. Ele só come, tipo, a alimentação perfeita. Mas a dela é caótica. E aí ela quer mudar, mas não consegue, enfim. Então, assim... ajuda pra ele. Gente, tudo certo. A gente, na real, a gente precisa aprender com os filhos. Eu aprendi muito, meu Deus. A gente aprende, justamente por ter esse espelhinho, que a gente aprende. E a gente deve, à medida que amadurece e torna-se mais forte ou firme, ou consciente do ato de ser pai ou mãe, aprender a não dizer, não, filho, Coca-Cola não deve ser tomado. Não, peraí. Então tá, se não é para ter a Coca-Cola, não tem Coca-Cola para ninguém, é assim. Então eu posso aprender boas maneiras com ele.
ou aprender a comer com ele. Sim. Porque, afinal de contas, eu não vou pegar um moleque de 2, 3 anos de idade para passar ele a comer sanduíche e pizza direto. Não. E pode ser de vez em quando, mas não sempre. E se deixar a gente é sempre pão, 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 pão. É verdade. Não, e daí já que tu vai ter que criar o hábito, eu não cozinhava pra mim. Vou cozinhar só pra mim? Mas eu cozinho pra ela, então eu como junto. Eu não comia muita fruta, eu dou fruta pra ela, eu como junto. Então, pra mim, foi ótimo. Olha, então, essa coisa da fruta, né? A gente não tinha hábito também. E aí, o que acontece? Então, se você chega de noite em casa, meu filho come bolado, depois janta e abre uma draga e ele quer porque ele quer comer o pé da mesa, Juarez. O que eu faço? Né? Dependendo da idade, 10, 11, 12 lá, né? Vindo de um treino ainda de basquete, de coisa. Aí ele jantou, comeu um negócio, ele quer roer mais um negócio. O que você faz? Pô, senta na televisão, que seja, ou senta na sala, ou senta com ele, com um pote bem grande, leva as frutas, descasca, porque a preguiça é uma das coisas que impede a gente comer frutas. Descasca, vai comendo e vai dizendo assim, quer experimentar? E aí tu vai fazendo isso. E quando tu vê, entra num ritmo que... Mãe, hoje não vai ter fruta? Virou um hábito dele. Inclusive, nesse dia da fruta, você conta pra mim como é que foi o teu dia, o que você aprendeu, o que você não aprendeu. Ali, ó, e às vezes ali, ó, quando a gente fala que falta o tempo, o pai e a mãe estão distantes, é muito da qualidade. Hoje não tem como, né? Um pai e uma mãe vão acabar trabalhando fora. Sim. Mudou, né? Mudou. Só que tem que ter essa qualidade. Então, se tu pega ali 15, 20 minutinhos bem colinho, bem coisa, aí a coisa... Porque às vezes tá o dia todo, mas tá gritando, não tá presente de fato. Tem isso também. Ou de mal com a vida e presente. Não, então resolva-se e depois volte. Né? Porque cansa, né? As pessoas que acham, às vezes, sair, trabalhar também, espairecer. Eu, por exemplo, eu parei de trabalhar pra cuidar dela. Por escolha minha. Sim. E assim, tem dias que cansa, né? O dia inteiro com a criança. Aí é o momento que eu digo, não, hoje eu vou sair, eu vou fazer alguma coisa e eu volto, porque ela não tem nada a ver com isso. Então, também é isso, né? É uma função. Ser mãe também é um trabalhão. Por isso que assim, ó, é sempre importante evitar tropeçar no beta-HCG. Hoje tem várias possibilidades de você conter essa vinda. E não vou nem falar da possibilidade de ter e não querer ter, né? Que é um absurdo, né? Essa coisa de simplesmente retirar porque não gostei da brincadeira. Não, isso é um absurdo. Né? Não sou a favor e nunca vou ser. Tem questões técnicas aí para poder definir um aborto ou não. Assumir os atos, né? Assumir os atos. Então, a partir do momento que eu assumo os atos, é que assim, o ser humano precisa crescer, né? E nós estamos num momento de tomada de consciência de vários elementos, de várias questões. Então, essa tomada de consciência vai fazer com que a gente se amadureça e amadurecendo vai ter melhores escolhas e aí vai poder ser, inclusive, um melhor modelo para esses pequenos. É isso que nós precisamos fazer. Sim, se preparar para isso também. Se preparar. É bem isso. O que nós estamos vendo é vários adultos infantilizados. É verdade. É super complicado, sabe por quê? Hoje, com a questão das redes, da mídia, ou seja, do acesso à informação muito, muito rápido, sabe o que está acontecendo com as pessoas? Isso é o triste, porque pai e mãe estão deixando de serem pais e mães. Porque é colocado na gente muitas necessidades que a gente não precisaria ter. Mas essas necessidades fazem a gente perder o foco de novo do melhor trabalho que nós podemos ter na nossa vida, que é modelar alguém. E para mim modelar alguém, cara, eu vou deixar um pedaço de mim no mundo. Que pedaço de mim no mundo eu quero deixar? Não é que mundo que eu vou deixar, não, que pedaço de gente que eu vou deixar no mundo para consertar isso que está acontecendo aí. Ou para arrumar, ou para, sabe, para estabilizar. Então, e aí a gente não está consciente disso. Então, me preocupa muito, às vezes eu chego, assim, tem mães que parece que chegam no consultório e elas estão fora. Eu falo de coisas importantes e eu percebo que ela não pegou aquilo, que ela não está... Também estamos há 30 anos, a gente já percebe o quanto se conectou e o quanto entendeu uma fala. Uma fala, inclusive, que é um exercício biofísico que vai mexer na bioquímica da mãe e vai mudar isso, vai mudar bioquimicamente ela. E por si a criança, né? E por consequência a criança. Então, a gente precisa estar desperto para esse momento. Então, é legal quando você diz assim, não, vou dar um tempo para ficar com a criança. Gente, no mínimo 1 ano precisaria ficar com eles, porque
Além de ser uma delícia, uma coisa mais deliciosa da face da dia. terra, é um cheiro de bebê, é dormir. É dormir em cima daquela barriguinha, é dormir em cima daquele perninho, é morder aquilo tudo. Não é morder. Passa tão rápido, né? Ai, gente, em 10 minutos já vira um marmanjo que tá incomodando. Meu Deus, passa muito rápido. A minha passa muito rápido. Eu já olho o pé dela, o pé tá crescendo. Eu achei tão fantástico ontem. A minha tá com 5 anos. E o meu marido, esse final de semana, faleceu, alguém da família e tal, então ele tava meio chateado. E aí ontem ele tava sério, assim, no sofá, de vez em quando ele ficava no mundo da lua. E aí eu vi ela perguntando, eu tava saindo do banho, e ela disse assim, papai, você tá bravo? Aí ele falou, não, filha, o papai tá triste. Daí ela ficou quieta. Daí daqui a pouco ela, você tá triste? Ele falou, tô triste. Mas eu fiz alguma coisa que te deixei triste? Ele falou, não é com você. Mas eu achei fantástico ela expressar. Porque ela podia ter simplesmente achado e aí ela ia reagir de alguma forma, né? Então eu achei tão fantástico aquilo. Bonitinho. Muito legal. Muito legal. Liberdade de expressão na casa. Liberdade de expressão. Jones, eu queria que tu falasse mais um pouquinho sobre essa questão da construção da imunidade, né? Porque é uma das coisas que choca muito mãe, a história da febre, né? E eu conheço teu olhar sobre a febre, eu acho que é importante a gente falar disso. Yes, muito bom. Gente, assim, ó, nesse caminhar de 30 anos, eu pude observar coisas e reviver coisas que a minha bisavó vivia, meu bisavô. Ele, inclusive, que me colocou na vida, no olhar médico, na vontade de ser médico. Ele era um cara de boas palavras, bons dizeres. Meu bisavô era um benzedor. Então, ele me colocou esse impulso. E aí, naquela época... Então, revisitar esses movimentos e perceber esses movimentos e trazer para a linguagem moderna é o que a gente precisa fazer. Então, na febre, por exemplo, a febre... ela foi pintada e é pintada para nós como um grande mal, né? Como uma coisa ruim. E, na verdade, a febre é uma grande bênção. O arquiteto Moro, né? Velhinho barbudo, Deus, enfim, Joshua, o que queira chamar, ele não iria dar para a gente uma reação, e para um bebê, uma reação que não fosse de reorganização. Tudo que acontece de resposta orgânica, na verdade, os sintomas nos contam da doença, mas... se você aprofundar, contam mais do que normalmente contam. Por exemplo, uma dor de cabeça de uma enxaqueca, não necessariamente o problema é na cabeça. Por exemplo, pode ser no fígado. Então, quando a gente amplifica esse olhar, a gente consegue perceber elementos que fazem com que a pessoa se mantenha ou não saudável e é super importante a visão, quando você consegue integrar, então eu trago essa visão. O que é a medicina integrativa? Né? Traz a visão, a sabedoria dos passados com a medicina moderna. Então, quando eu vejo meu avô, um cara de boas palavras, bons dizeres, ele fazer um herpes zoster, voltar 2 semanas depois, quase seco, coisas que na medicina tradicional se demora mais tempo, quando ele fazia isso, eu ficava pendurado na janela, vendo ele falar e fazer os movimentos dele, usar as ervinhas com aquela arruda na cabeça. Quando ele fazia isso, ali ele estava me ensinando que o movimento biofísico pode mexer na estrutura biológica, física. Por isso que hoje uma homeopatia, que é uma frequência, é como as palavras dele, tocam e reorganizam questões físicas. Então, por isso que hoje, por exemplo, uma homeopatia, que você for ver é só uma aguinha que não tem nada, segundo os bioquímicos, claro, não tem nada com olhar bioquímico. Agora, se eu tiver um dosador de frequência, eu vou conseguir ver essa frequência. Se eu tiver um aparelhinho que vê. Então, eu posso, por exemplo, nossos órgãos, o ser humano todo tem, nossas partes têm frequências. Se eu pego essa frequência e introduzo em mim de novo de uma outra escala, eu posso potencializar uma ação de um fígado, ação de um olho, enfim, isso é o que a medicina chamada vibracional ou integrativa funciona. Então, a homeopatia funciona assim, os frequenciais ajudam assim. Um psicólogo, ele trabalha assim. Um psicólogo, ele é um cara de boas palavras também. Então, ele traz você para tomada de consciência de um fato. E sabe o que acontece quando eu tomo consciência? Eu estou olhando alguma coisa. E quando eu estou olhando alguma coisa, os físicos nos contam. Eu mudo aquilo. O observador. O observador muda o fato. Por isso que a gente é convidado na vida toda a ter momentos em que uma parte do corpo pode gritar e eu ter que olhar para ele. Olhar para o meu joelho, que está doendo porque às vezes eu não ajoelho tanto, porque eu não peço tanto.
ou porque eu me travo para fazer algum movimento. Então, assim, quando eu olho para ele, eu já estou mexendo nele. E eu posso ler, né? Aí o corpo fala de várias maneiras. E aí eu posso ler isso, entendeu? Muito legal. Enfim, e a gente entrou na febre e foi adiante. Ah, perdão, da febre. E a febre é um mecanismo de defesa que faz com que a criança potencialize a imunidade dela. Quando a gente esquenta o sangue, os nossos soldados trabalham muito mais rápido, já está provado. A ciência moderna vai provar o que a bisavó, há 70 anos atrás, ela fazia. Ela não cortava a febre, ela conduzia a febre. Então ela sabia que a febre bem conduzida ia resolver o problema. Afinal de contas, ela veio. E aí, dentro da visão integrativa, você consegue perceber. Quando aumenta a temperatura do nosso sangue, os macrófagos soldados trabalham mais rápido. E os vírus param de se multiplicar com 38 e pouquinho. 39 bactérias já dão uma parada. E quando eles param, o que acontece? Nossos macrófagos vão lá, e pegam eles. Ou seja, eu crio um terreno para melhora da imunidade ou da defesa. Então, quando a criança esquenta, é uma benção ela esquentar. Porque se ela não esquentasse, os soldados não iriam atuar tanto e a briga ia ser vencida pelos vírus. Então, a febre ela tem que ser conduzida. Ela tem 2 tempos. Um primeiro momento em que ela começa na cabeça e só para a hora que chega nos pés, porque ela tem que dissipar. Aqui está a lareira, o hipotálamo. Então, ele tem que caminhar até lá. Enquanto não chegar no pé e na mão, não para de subir. Por isso que a bisavó sabia disso. O que ela dizia? Vamos puxar a febre para o pé. Aí ela fazia vinagre, escalda-pés. Por que ela fazia aquilo? Porque ela esquentava e criava febre no pé. Aí a lareira olha para baixo e diz, opa, já distribuiu o calor pelo corpo. Distribuiu o calor pelo corpo, agora não precisa subir mais. E aí vem depois um segundo momento, onde sim, nesse segundo momento, onde eu estou todo quente, que eu posso esfriar essa criança. Mas não no primeiro momento. Então é um grande erro quando papai e mamãe começam com um quadro febril e tira a roupa da criança. E deixa ela pelada ali, aqueles 2 dias de batalha, que geralmente a batalha vai durar 2 dias, 2 a 3. É um crime quando você faz isso, porque você não está percebendo a dinâmica que está acontecendo. E infelizmente na faculdade não ensinam isso, a gente não aprende isso, né? Isso é uma coisa de observação. Eu observei a Bisa e observei as ações das avós e fui vendo o quanto que a ciência nos conta sobre o calor. O calor, ele transforma, né? E ele protege. Então, a febre, ela é amiga, ela não é inimiga. Mas sabe o que eu acho que assusta na febre? Porque, assim, eu tenho essa visão da febre que ela tem uma função, assim como a dor. Se a gente não sentisse dor, não saberia que tem algo errado ali. Isso. Mas é assim, é o sinal de que tem algo errado. Então, assim, o corpo esquentou. Tá com febre. A febre tem a sua função, mas tem alguma coisa acontecendo ali. E aí, até descrir o que a gente fica no... Aprender a respirar. Olha, de novo. Né? Mas aí entra um aspecto aí, né? Que é da fé ou da não fé. Do confiar ou não confiar. É na hora de dizer o seguinte, eu estou fazendo de tudo para esse meu pequeno enfrentar qualquer coisa nessa vida. E ele vai enfrentar essa gripe. Pô, eu enfrentei 200 gripes, por que ele não vai enfrentar uma? Principalmente agora, que ele saiu de casa e começou a frequentar o Clube do Ranho. Foi frequentar o Clube do Ranho. Chegou qual lá na idade boa para ir pro Clube do Ranho? 10 anos de idade. Então, Mas a socialização... A socialização é aqui hoje, ó. Acabou a socialização. Não, mas tudo bem, voltando. Não, é 2 para 3 anos. Tá. Então, mas é o ideal, porque daí essa criança, ela vai ter o colo, vai ter todo aquele ambiente, né? Vai se fortalecer. E eu vou olhar para essa criança e dizer assim, você vai enfrentar isso, meu filho, vamos lá. Tá fazendo a febrinha, eu sei que não é nada. É diferente de eu falar, meu Deus, é uma meningite. Até porque, vamos voltar de novo, a física moderna nos conta. Se eu penso, é uma meningite, eu estou criando um campo da meningite. Esse campo da meningite atrai meningite. A física moderna nos conta isso. Então, por que hoje nós temos que trabalhar com otimismo, com positivismo? Isso não é mais balela e não é autoajuda, não é. É porque quando eu penso de uma maneira, eu equilibro o meu sentimentos, eu equilibro o meu corpo biológico. Mas eu vejo assim, ó, por exemplo, mãe de primeira viagem, né? Sim. É um sentimento de impotência muito grande. E aí, muitas vezes, o que ela precisa é a palavra do médico. Acalmando e dizendo assim, tá tudo bem. Ai, tá tudo bem, então tá. Então agora eu vou voltar pra casa. Eu tive uma situação onde eu realmente me assustei, que foi quando a Alana tinha, eu acho que 1 aninho por aí, e ela começou com febrão, assim, de 40, e ela toda mole, assim, e o olho virava...
peguei ela, Unimed, e saí correndo. Então, assim, aquilo dá uma sensação de impotência muito grande. Assim, o que eu é faço? assustador, né? Quando começa ali com uma febre, a gente até ok, mas quando e na época eu acho que era uma otite, alguma coisa assim, enfim. Mas é assustador. E aí a mãe, muitas vezes, só o fato de ter essa confiança. É que na hora precisa de um técnico. A gente, pra qualquer coisa, estragou qualquer a máquina de lavar, você não vai querer arrumar a máquina de lavar. Não. Exato. Não, ela nem Não. cozinha. Vai querer. Eu cozinho pra mim, é Ah, são irmãs? Eu só fiz um elo com a piadinha Eu não faço a faxina, mas cozinhar eu cozinho. Nunca vi, mas A Nunca faxina eu vi. terceirizo. pra mim, né? É. Tudo Não, eu não bem. cozinho pra muita Não, gente. não, mas eu entendo. Eu não consigo pra muita gente. Pra mim, pro marido, pronto. Pra filha. É isso. Não, mas enfim, né? Mesmo, e eu sempre digo, a figura do pediatra, ela é muito importante. Claro. Eu falo pro Dabriani, né? Sim. É Deus no céu, você aqui, eu pra fazer ela feliz. E aí a gente agora trabalha em conjunto. Bem isso. Porque, né, precisa Bem da isso. informação. Ele é precisa, a fonte. Então, e é a fonte. E vou dizer pra vocês, sabe qual que é a minha melhor fonte? A minha melhor fonte são 4 serelepes saltitantes lá em casa também, né? Os meus, os teus e os nossos, né? Eu tô no segundo casamento, então nós temos os meus, os teus e os nossos, né? Então são 4. Galerinha unida. Uma galerinha, 25 anos, 24 anos. Eu vou dizer que ali foi uma baita de uma faculdade. Ali foi a melhor faculdade. Né? A gente não teria como eu dar as dicas muitas vezes se eu não tivesse vivido na pele. Passado, Então, né? a gente, né? Porque é um outro, é uma outra representatividade, né? E valor. Sim, é diferente. É outra visão, diferente. né? É valor, né? É valor isso. Muito legal. Muda tudo. É. Muito bem. É uma delícia, né? Isso. Passa voando, Gente, né? muito. Já Olha deu. Gente Passou do céu. voando, que Eu delícia. só quero fazer uma Foi pergunta. muito Só bom. deixa eu fazer uma pergunta. Gente, eu nem vi Fala passar um pouquinho sobre É até que horas você não a sabe o nome? doença autoimune. Até as 11h30. Ah, mas ele já deu a... Doença autoimune. Só quero fazer essa pergunta. Doença autoimune. É. Porque assim... Isso é bem legal. porque, por exemplo, eu tenho Hashimoto. Opa. Só que eu nunca tive O sintoma. que é isso, gente? Então, O meu corpo produz anticorpos contra a minha tireoide. Isso. Aí eu Eu não sou da desencadeei saúde, tá? Aqui, essa é muito a diferente. hipotireoidismo. Eu descobri quando tava, o subclínico e tal. Isso. E hoje eu tomo hormônio. Mas na época eu assim, por que o meu corpo tá atacando o meu corpo? É. O que tem aí? Aí eu fui pra psicossomática tentar entender. Só que assim, eu nunca tive sintoma. Eu nunca tive sintoma do hipotireoidismo, eu nunca tive sintoma de... nem sei quais são os sintomas do Hashimoto. Eu descobri por causa dos exames, entende? E aí eu sempre fiquei com essa Pulga. questão. Então, as doenças autoimunes é muito interessante, né? Nós estamos vivendo um momento onde essas doenças vão explodir. Elas já estão explodindo e irão explodir mais. Ah, Juarez, é porque tem mais diagnóstico? Não, é porque está acontecendo sim. Por quê? Porque o sistema imunológico é aquele cara que é responsável por dizer: isso é meu, fica. Isso não é meu, sai. Para mim dizer isso é meu, fica, isso não é meu, sai, sabe qual é a principal coisa que esse sistema imunológico tem que saber? Quem ele é. Nós estamos vivendo um momento onde a identidade humana está sendo revirada, chutada, esmagada de diversas formas para tentar pintar, às vezes, um ser humano que a gente não é. E aí a gente deixando de ser, como diria Osho, deixando de ser a gente começa a querer que sendo que o outro quer que a gente seja. Outro que eu digo é veículos, qualquer coisa, né? Qualquer fala. Eu deixo de ser eu e a doença vem. Então, a doença autoimune tem a ver com momentos, e por que ela acontece, por exemplo, a partir dos 40, 35 em diante? Não, mas eu 40. fui bem nova que eu descobri. Então, aí até foi mais nova, tem mais elementos aí. Mas tem a ver com a identidade. Quando a gente fala de identidade, a gente fala de justamente isso, buscar, e por isso que no Monte Olimpo está o segredo para nos mantermos saudáveis. Lá na Grécia, se subirem o Monte Olimpo, vai estar lá um dizer bem lindo, grande, dizendo assim: conhece a ti mesmo, conhecerá os deuses. Isso quer dizer o quê? Que há um exercício, nós estamos aqui para um autoconhecimento, isso é fato, né? E aí por isso que vem meditação, vem todos esses exercícios que é para o ser humano olhar para dentro, fazer a maior viagem que ele poderia fazer, que é para dentro. E não é para a Grécia. A Grécia eu posso ver aqui, ó, teoricamente, mas o intervalo e o olhar para dentro é que não está tendo. Aí sabe o que está acontecendo? Então essa identidade está sendo deturpada, o mundo está querendo que você cante a música que os outros cantem, come o sanduíche que os outros comam, você perde a tua identidade, você não é mais homem, você não é mais mulher, enfim, vários elementos que são muito estranhos, porque, biologicamente,
são coisas que fazem a gente questionar às vezes. Então, quando isso há uma quebra dessa identidade, favorece as doenças autoimunes. Então, é o teu eu brigando contigo mesmo. Vamos trazer isso para Hashimoto. Hashimoto tem a ver com a digestão de proteínas, que, por exemplo, grande parte da Hashimoto tem a ver com o glúten e a ingestão do glúten. E eu não consigo mais quebrar esse glúten entra na corrente sanguínea e, por um mimetismo molecular, os meus soldados vão olhar para a minha tireoide e vão achar que aquela tireoide é um glúten, por exemplo, uma gliadina. E aí vão começar a atacar. Por isso que você tem que você deve estar numa dieta já sem glúten, porque o glúten... Aí, olha que interessante, se eu falar de sistema imunológico, o meu sistema confundiu um glúten, há uma confusão aí de identidade, mas há um mimetismo molecular tão sutil, quer dizer, você está aqui, você não é loira, Não. você entendeu? Entendi. Mas eu estou vendo a loira. Então, o mundo tá tão assim, gente, que assim, câncer e doenças autoimunes vão explodir nos próximos anos. Até porque, de novo, a gente só está comendo franque alimento, a gente está comendo só besteira. E essas besteiras detonam com a gente. Aí haja fígado inteiro, intestino inteiro, sem buracos, que passem esses glútens. Então, a doença autoimune vai explodir. Essa questão do sistema imune, que nem tu deu exemplo, esse é meu, esse não é meu, você já nasce com um monte de coisa que não é sua. Né? Então, eu falo sempre do que vem antes, né? O que vem antes disso tudo que a gente está recebendo. Né? A gente já vem com uma alteração muito grande, né? A gente já vem intoxicado para o mundo. E aí chega uma hora que esse cara que tem que decidir o que é meu, o que vai fora, ele já não sabe mais o que é teu. Inclusive. Eu falo, são os soldados de defesa tirando lixo. Isso. Né? Eles estão na função errada. Vai dar problema ali. Uma hora dá problema. Então, o olhar para essa questão de qualidade alimentar e o desintoxicar é fundamental. Por isso que o nosso tratamento começa limpando a casa. Faxinão. Ninguém muda para um lugar ou ninguém vai mudar um lugar se não começar limpando. É verdade. Então, a primeira coisa que a gente faz é limpar. Limpar o quê? A cozinha da casa. Isso. É isso. Muito bom. Bora limpar a cozinha da casa. Bora. Juarez, obrigada pela tua presença. Foi muito gostoso. Muito bom. Passou Bom. voando. Obrigada. Muito obrigada mesmo por dividir aí esses conhecimentos de uma forma tão simples, tão gostosa de ouvir. Que legal, Cris. Verdade. Obrigado pelo convite. Sempre quiser, eu retorno. A gente vai Com querer certeza. Fazer várias edições. Esperamos. Obrigada. Assunto não vai faltar. Não Assunto. falta. Não falta. Gente, Pessoal. beijo. Até o próximo.